Meu marido terminou o nosso casamento porque eu emagreci. Sim, eu deixar de ser obesa foi o motivo que levou o meu marido a pedir o divórcio com 8 anos de casados, né? Eu estava com 135 quilos, eu tenho 1,50 m de altura e eu decidi emagrecer. E quando eu emagreci, ele simplesmente decidiu que não queria mais ficar comigo. Quando eu conheci meu marido, eu já estava bem obesa, sabe? Eu nunca deixei passar de 135 quilos. Não que 135 quilos fosse muito pouco, né? Mas eu focava naquele número e falava, eu não posso passar disso, eu não posso passar disso. Só que quando você tem 135 quilos e você é muito baixa, você é muito desprezada, sabe? Muito desprezada. Eu nunca era opção. Eu nunca era paquerada, eu não tinha namorado, eu nunca tinha namorado na minha vida. E eu sempre via as minhas amigas beijando na boca, paquerando, e eu nunca entendia o porquê que comigo não, porque eu nunca era uma opção. Então, eu já tinha os meus 23 anos, eu nunca tinha sequer beijado na boca, eu era constantemente zoada, desprezada, maltratada, e aí eu fui perdendo as esperanças. Até que eu fui pra uma festa e pela primeira vez um homem olhou pra mim, que foi o meu marido, né? Ele veio conversar comigo, disse que eu tava muito bonita, nós estávamos num rodeio, ele pediu meu número, ali a gente começou a conversar, ele me deu o meu primeiro beijo e eu fiquei completamente encantada e obcecada por ele, porque era a primeira vez que eu tava tendo qualquer demonstração de amor e carinho de um homem que não fosse assim da minha família, sabe? E ali eu apostei todas as minhas fichas nele, gente. Eu confiava nele cegamente. Eu amava ele cegamente. Rapidamente a gente começou a namorar. Ele me pediu namoro, foi lá, começou a frequentar a minha casa. E ele dizia pra mim que gostava do meu corpo, que me amava do jeito que eu era. E realmente ele parecia gostar muito, 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 muito. Só que ele começou a ser o meu facilitador, vamos dizer por assim. Ele me dava muito presente, muita coisa de comida. A gente não sabia sair pra fazer outra coisa. A gente não ia num cinema, numa festa. A gente só saía pra poder comer. Eu comecei a comer cada vez mais. E aí eu cheguei aos 145 quilos, né? E ele dizendo pra mim, não, tá ótimo. Eu falando, amor, mas eu tô engordando muito. Não, você tá ótima. Eu comecei a ficar com dificuldade pra andar, pra respirar, pra fazer coisas assim, básicas da vida. Eu já tinha essa dificuldade, mas eu comecei a ter mais. E eu falei, meu Deus, eu prometi que eu não ia deixar passar de 135 quilos. Ele via que eu tava ficando muito triste e ele me pediu em casamento. Ali, quando ele me pediu em casamento, eu entendi que ele realmente me amava, que ele realmente gostava do meu corpo do jeito que ele era. E falei, não vou mais me importar. Nós nos casamos, fomos morar juntos e a situação piorou muito. Eu comecei a comer cada vez mais. Ele não queria que eu trabalhasse. Ele queria que eu só ficasse em casa, em casa, em casa. Então, eu só cuidava da casa e comia. Eu comecei a engordar cada vez mais. E chegou um momento que eu parei de subir na balança pra poder ver quanto eu estava me pesando. Porque eu tinha o carinho do meu marido. Porque o meu marido gostava do jeito que eu era. Ele, né, comparecia sempre na cama. Eu não tinha motivo nenhum pra poder desconfiar dele. Ele não me traía até, né, onde eu sabia, ele não me traía. E tava tudo bem. E os anos foram se passando e eu cada vez mais gorda. Só que eu queria ser mãe, sabe? Eu queria muito ser mãe. Então eu comecei a falar com ele sobre perder peso. Ah, amor, nossa, quero perder peso, quero ser mãe. E ele falava pra mim que não tinha necessidade de eu emagrecer pra ser mãe, que a gente podia tentar sem eu emagrecer, que não sei o que lá. E a gente começou a tentar e nada eu conseguia, eu não conseguia engravidar de jeito nenhum. E os anos foram se passando e isso foi me agoniando. Só que todas as vezes que eu achava que ser gorda era um problema, ele tirava isso da minha cabeça. E por um lado isso era muito bom. Poxa, eu tinha um homem que me amava, que gostava de mim. Só que eu comecei a ficar doente, eu comecei a ter pressão alta, colesterol alto, comecei a ter muita falta de ar, dificuldade pra poder dormir, roncava muito, sufocava de noite. Eu realmente comecei a passar mal, comecei a ficar doente devido à obesidade, sabe? E o meu marido sempre ali dizendo que não, que eu tava linda do jeito que eu era, que ele me amava, que isso era besteira, que eu não tinha que mudar, que não sei o quê. E ele adorava tirar fotos minhas. Gente, você pegava o celular do meu marido, só tinha foto minha. Ele realmente demonstrava que me amava, que me desejava e que queria estar sempre comigo, sabe? Ele realmente estava ali. Até o dia que nós combinamos uma viagem com uns amigos. E aí eu vi uma mensagem no celular dele, de um amigo dele falando que era pra ele alugar um carro pra irmos separados do grupo de amigos, porque eu não caberia no carro, ou eu ia ficar muito desconfortável, ou deixar outras pessoas desconfortáveis, e que ele teria que alugar um outro carro, uma caminhonete, um carro maior, que aguentasse, suportasse o meu peso. E o meu marido falou que tudo bem, que ele faria isso,
né? Ele alugou a caminhonete. Eu não entendi o porquê, que nós estávamos indo separado do grupo, mas ele falou que era melhor assim. Eu suspeitei, por isso que eu vi essa mensagem. Eu passei a viagem toda triste, sabe? Mal, me sentindo péssima. Mas depois que eu voltei da viagem, eu conversei com a minha mãe. Falei, mãe, tô querendo emagrecer, aconteceu isso, tô me sentindo muito mal e tal. E eu não quero ficar obesa. Até que a minha mãe virou pra mim e falou, filha, você já está. Quando a minha mãe falou, filha, você já está, aquilo foi um estalo tão grande na minha cabeça que eu decidi emagrecer, eu não queria mais, eu não queria. E aí eu procurei uma nutricionista e comecei a fazer dieta. No começo, ele achou que eu não ia conseguir, que era uma besteira, que eu ia deixar pra lá, que, né, ele começou a trazer muita coisa que eu gostava de comer dentro de casa. Por diversas vezes eu acabei falhando na dieta por causa dele. Que ele começou a falar que eu não saía mais pra jantar com ele, que eu não queria mais comer com ele, que eu só queria saber de dieta, de academia, que não sei o quê. E eu falando, amor, eu tô tentando ficar saudável pra termos um filho, eu não tô me sentindo bem. Comecei a conversar com ele e explicar, e ele falava que não, que gostava de mim gorda e que não queria que eu emagrecesse, que não sei o que lá, e ele tava sempre ali cuidando de mim, que eu não ia precisar de nada, e ele não queria que eu emagrecesse, e eu falando que não era por isso e que eu queria emagrecer. Ele não levou a sério o meu emagrecimento. Passou-se um ano e eu emagreci muito. Quando eu comecei a emagrecer muito e ele viu que tava sério, ele primeiro tentou me sabotar de todas as formas possíveis, depois que ele viu que eu tava firme, porque eu realmente não queria mais estar gorda, ele começou a se afastar de mim. Ele começou a chegar tarde em casa, e aí veio a notícia de que o meu marido estava frequentando da cidade, onde tinha uma mulher obesa que trabalhava ali. E ele estava frequentando esse lugar, esse cabaré. E aí eu comecei a pesquisar sobre, eu fiquei muito triste, descobri que ele estava me traindo, mas eu ainda estava disposta a perdoar, porque eu era muito apaixonada por ele. Eu estava muito disposta a perdoar. Tentei conversar com ele sobre, e ele me cortou, falando que era mentira, que era fofoca, mas eu tinha ali provas de que ele realmente estava frequentando aquele cabaré. E aí eu pensei, vou esperar um tempo que isso vai passar. Ele vai cansar e vai estar tudo certo. Eu realmente estava disposta a ilustrar o chifre e perdoar, mesmo a minha família falando, ele tá fazendo vergonha em todo mundo sabe que ele tá frequentando lá, que não sei o quê. E eu descobri que ele tava ficando com essa mulher obesa. Ele ia lá unicamente pra poder ficar com essa mulher que era obesa. E eu, conversando com uma amiga minha amiga falou, amiga, existem pessoas que têm nisso, que gosta, mas não é um gosto, é uma doença. A pessoa quer que você seja dependente dela, que você dependa dela, que você fique doente porque gosta, por isso ele é o seu facilitador. Minha amiga conversou muito comigo e eu fui conversar com ele. Só que no dia que eu fui conversar com ele, ele disse que também precisava conversar comigo. Ele simplesmente chegou, sentou, pediu o divórcio, disse que ele já estava há um tempo se afastando, que ele não sentia mais atração por mim, que ele não queria mais ficar comigo, e ele deixou bem claro que foi porque eu emagreci. Ele falou que já tinha falado pra mim que não era por emagrecer, mas como eu quis emagrecer, ele não sentia mais nada e ele queria se separar. Eu tentei conversar de todas as formas possíveis, mesmo ele me traindo. Eu falei que eu sabia que ele tava me traindo e ele falou que estava mesmo, que ele estava indo lá em busca dessa mulher específica e que ele só gostava assim e que ele não queria mais ficar comigo se eu não fosse obesa. Então ele falou, ou você engorda tudo de novo, volta ao seu corpo normal, ou eu não quero mais ficar com você. Só que eu já tinha perdido uns 50 quilos. E eu falei pra ele que eu não ia voltar a ser quem eu era, que eu não ia ficar obesa pra agradar ninguém, que eu não ia ficar doente pra agradar ninguém, que eu ia acabar morrendo. Perguntei se ele não me amava, se ele queria me perder desse jeito. Isso tudo com ele me traindo. E ele falando que então era melhor a gente se separar. Nessa mesma noite ele foi embora, ele nunca voltou atrás, ele não quis saber mais de mim. Eu fui emagrecendo cada vez mais. Atualmente eu estou com uma pessoa, né, que me ama também, que me respeita, que respeita o meu corpo, que respeita minhas decisões, até porque a obesidade, ela é uma doença e ela deixa sequelas, né? Então ele me ama e me respeita do jeito que eu sou. Eu nunca mais ouvi falar desse meu ex-marido. A gente se separou e depois que a gente se separou, ele ficou um tempo ali ainda, mas depois ele se mudou, sumiu. E é isso, gente. Ele acabou o nosso casamento porque eu não quis continuar sendo